Olá pessoal, professor Cássio. Então agora vamos continuar com o segundo vídeo da nossa revisão de máquinas de corrente contínua. No primeiro vídeo a gente falou das partes construtivas que estão presentes no estator da máquina, né, que é a peça polar, o enrolamento de campo, que vão gerar o campo principal da máquina, o rotor da máquina, o enrolamento de armadura que está presente no rotor, a função do enrolamento de armadura, que ele vai ter a tensão induzida quando a máquina entrar em operação. E agora vamos falar um pouquinho mais do comutador, né? O comutador ele também está presente, ele é fixo no rotor da máquina, então ele rotaciona com a mesma velocidade do eixo dessa máquina, do rotor. O comutador ele é uma peça de material condutor, né? Como se fosse um disco de material condutor, que ele vai ser dividido em vários segmentos. Cada segmento desse do comutador, ele é eletricamente isolado, ele não tem um contato elétrico, né, com os demais segmentos do comutador. Então, se eu tiver aqui um enrolamento de armadura com várias espiras, e os dois terminais de saída desse enrolamento de armadura, eles vão conectados a dois segmentos do meu comutador. Por exemplo, eles vão soldados eletricamente, vamos dizer, nesse segmento aqui, e lá do outro lado eles vão soldados a um outro segmento do computador. Esse aqui ele pode ser, por exemplo, o enrolamento A de armadura. Lá no rotor a gente vai ter um outro enrolamento, né, de armadura, que vai ser o enrolamento B, por exemplo, né. Esse enrolamento B é a mesma coisa, os terminais desse enrolamento aqui, vamos só mudar um pouquinho a cor aqui. Se os terminais desse enrolamento eles vão ser conectados a um outro par de segmentos do meu comutador, né? Conectados lá no outro par de segmentos. E aí, né, eu tenho a conexão elétrica dos diversos enrolamentos de armadura que eu tenho no meu rotor. Cada enrolamento de armadura ele vai estar conectado a dois segmentos do meu comutador, né? Para fazer a conexão elétrica do enrolamento de armadura, que está na parte rotativa, com a parte estática da máquina. Então o comutador ele tem a função de fornecer esse contato elétrico, contato físico entre o enrolamento de armadura e os terminais do estator da minha máquina, né? E ele também vai ter a função de retificar a tensão e a corrente induzida no enrolamento de armadura. A gente vai ver daqui a pouquinho que a forma da tensão induzida nos enrolamentos de armadura, ele é uma forma senoidal alternada, né? E como a gente está falando aqui de máquina CC, a gente quer retificar essa forma alternada, quer transformar ela para corrente contínua. Então o comutador ele também entra na parte com essa função de retificação da tensão induzida, certo? E o comutador, né, ele opera junto para fazer essa conexão do enrolamento de armadura que está lá no rotor da minha máquina, ele opera junto, funciona em conjunto com as escovas, então o comutador ele está na parte rotativa, ele gira, né, com o rotor da máquina, e as escovas, que são o outro lado da conexão elétrica, elas estão na parte estática da máquina, elas estão paradas, fixas no estator da minha máquina. Antigamente as escovas elas eram feitas de material de metal mesmo, né? E então essa conexão, como a gente tem uma parte móvel e uma parte fixa, gera atrito. Esses dois metais em atrito geravam um desgaste mais acentuado, essas escovas tinham que ser trocadas com mais frequência, gerava faiscamento, né? De forma mais intensa, mais fácil. E aí, a partir de um certo ponto, começou a se utilizar escovas de grafite, né, que é um material condutor feito à base de carbono, né, e além de material condutor, ele também tem um baixo coeficiente de atrito com o metal, né. Então o grafite ele passou a ser utilizado como blocos aí de grafite para fazer a função das escovas, né. E então ele vai ficar em contato com os segmentos do meu computador para fazer a conexão elétrica do enrolamento de armadura com os terminais de saída da minha máquina, né? Então aqui a gente tem uma foto
um zoom aqui, né, na parte do comutador, tem o rotor da máquina aqui presente, e tem um comutador aqui de grande porte, né, de uma máquina, tem os barramentos, os segmentos do comutador, né, está no eixo da máquina, e nesse caso aqui a gente tem um grupo de 4 escovas conectadas em paralelo, né? Então aqui tem uma escova, aqui eu tenho outra, né? E essas 4 escovas, né, elas estão aqui conectadas em paralelo, né, com a função de coletar a corrente, dividir a corrente que vai ser coletada do meu enrolamento de armadura, né? Então, ao invés de ter uma única escova fazendo essa conexão com o enrolamento de armadura, desse lado, do outro lado do rotor aqui a gente vai ter mais 4 escovas, né, completando o outro polo. Se aqui for o polo positivo, lá do outro lado vai estar o polo negativo. Mas essas 4 escovas elas estão aqui para dividir a corrente, suportar uma maior corrente coletada então dos enrolamentos de armadura dessa máquina, né? Mas elas atuam aí com a função de fazer essa conexão elétrica da parte rotativa, do rotor aqui que está girando, né, com a parte fixa, com a parte estática da máquina, né? E as escovas elas sempre vão estar presentes aos pares na máquina. Sempre que a gente tiver uma escova na máquina de corrente contínua, a gente vai ter um par complementar do outro lado do meu estator, né? Representado aqui nessa figura. Aqui nesse pedacinho tem uma escova e o par dela está aqui. Por que sempre os pares? Porque a gente está conectando, aqui aparece a parte do rotor, o núcleo do rotor, tem os enrolamentos de armadura. Sempre a gente tem que conectar 2 terminais de um enrolamento de armadura, né? Então, por exemplo, essa escova aqui vai ser a minha saída positiva do gerador, e essa outra escova vai ser o terminal de referência negativo. Então elas estão sempre aos pares. A gente no mínimo precisa de 2 escovas na máquina CC, mas a gente pode ter mais escovas, pode ter 4 escovas, em alguns casos 6, mas sempre aos pares, né? A conexão ou a superfície de contato ideal entre as escovas, aqui nessa figura da direita a gente pode ver, quando a escova e o comutador em si eles estão em bom estado, a superfície de contato entre as duas é uma superfície plana, né? Ou o mais plana possível, aproximadamente, no máximo é um arco de curva, mas é uma superfície idealmente plana. De forma que a escova que está aqui em contato com o computador vai ter uma superfície de contato que não tem ar, não tem um gap de ar entre o segmento do computador e a escova, né? Esse é o funcionamento ideal. Agora, com o tempo, a própria escova, por ela ser de grafite, é que nem parecido com uma lapiseira, por exemplo. Você vai escrevendo com a lapiseira, o grafite ele vai desgastando. Então você tem que pressionar o grafite para ele descer, né? Mais para você continuar escrevendo. Então o porta escovas aqui da máquina, né? Ele vai sempre ter uma mola de pressão que vai estar sempre empurrando essa escova para baixo, para à medida que ela vai desgastando, ela continuar em contato com o computador. Em algum momento ela vai ter que ser substituída, que nem o grafite da lapiseira, uma hora acaba, você tem que trocar o grafite, né? Então a substituição das escovas, ela a máquina, se ela não for substituída antes de apresentar problemas, a máquina vai começar a apresentar falhas, né? Diminuição da potência, rendimento, a velocidade pode começar a falhar porque está faltando a conexão elétrica ali dos terminais de saída com os enrolamentos de armadura, né? Então a substituição das escovas é relativamente simples, né? Porque é um material barato, né, a escova. Agora o comutador, né, como ele é de metal, ele também acaba sendo desgastado com o tempo, né? Dentro da vida útil da máquina. Então essa figurinha aqui de baixo, ela mostra aqui um desgaste que está formando uma espécie de uma curvatura nos segmentos do comutador, né? Essa curvatura ela vai impedir que, mesmo que a escova ela esteja nova, ela tenha um bom contato com o comutador. Então vai existir um gap de ar, né? Um espaçamento de ar entre a superfície da escova e a superfície do comutador, né? Daquele segmento do comutador. Como a gente está falando aqui de uma conexão elétrica, lembra que está fluindo corrente do enrolamento de armadura para os terminais de saída da máquina, né?
Então essa corrente elétrica, se ela encontrar um espaço de ar, esse gap de ar, entre a escova e o comutador, dependendo se a distância for muito longa, ela não vai conseguir fluir através do ar. Então a máquina vai perder potência, vai parar de funcionar naquele instante. Agora, se a distância for pequena, vai se formar um arco elétrico, né, entre o computador e a escova. E isso gera então um faiscamento, um centelhamento dentro ali próximo da conexão das escovas com o computador. Então isso a gente às vezes é comum, né, é usual a gente ver em equipamentos que utilizam o motor de corrente contínua, ele em operação, a gente vê se a gente tem se a carcaça ela é um pouco aberta, até pelas ranhuras aí de ventilação, a gente consegue ver é, as oscilações, né, dessas faíscas como se fosse um flash em alguns equipamentos, principalmente quando eles estão mais desgastados, né? Então isso já é um sinal de desgaste no computador, nas escovas, quando a gente tem muito faiscamento, né? Nesses motores, nessas máquinas de corrente contínua. E aqui a gente tem uma foto então de um computador, que ele também vai desgastando com o tempo, vai formando um degrau aqui, né? Uma certa profundidade devido ao atrito com as escovas. A substituição do computador ela é possível também, substituir apenas o computador, vai ter que refazer as conexões elétricas dos enrolamentos de armadura com o computador, né? E depende também de ter à disposição o fabricante dessa máquina aí, ter um computador vamos dizer, peças disponíveis para reposição, né? Ou às vezes é feita a substituição de todo o rotor por um rotor novo, né? E ao longo do tempo isso é uma das causas de perda de eficiência da máquina, né? Ela vai perdendo eficiência, ela vai aumentando as perdas, né? Ela perde potência porque o contato elétrico ele não é ideal em todos os segmentos aqui, então com o tempo isso vai deteriorando a funcionalidade da máquina, né? É um dos pontos, lados negativos da construção da máquina de corrente contínua, porque a gente necessita dessa conexão elétrica, né, que ela tem uma parte móvel e vai inevitavelmente gerar um desgaste. A gente vai ver em outros tipos de máquinas que a gente não precisa dessa conexão elétrica física, né, entre a parte móvel e a parte estática da máquina. A vida útil, né, a robustez da máquina é muito melhor. Bem, e aí vamos falar um pouquinho do princípio de como é que surge a tensão induzida, como é que é a forma da tensão induzida nos enrolamentos de armadura. A gente pode imaginar esse modelo, essa representação gráfica aqui, né, essa figura A, como um modelo simplificado do nossa máquina CC, dentro da máquina CC, né? Ela vai ter lá os polos que geram a peça polar ou o campo, o ímã permanente, que geram os polos magnéticos, né? Norte e sul, aqui nesse caso. Então, aqui a gente tem entre esses polos, estabelecido um campo magnético, né? Então, a gente tem uma região aqui que tem campo magnético. Se dentro desse campo magnético aqui a gente colocar uma espira, certo? A espira não precisa ser esférica ou elíptica, ela pode ser uma espira retangular, né? Não tem problema. Geralmente, nos enrolamentos de armadura das máquinas, o formato das bobinas, ela lembra mais um retângulo do que... Ela não é exatamente cilíndrica, né? Porque por causa da extensão do rotor, então ela é uma bobina retangular, uma espira retangular. Se a gente colocar essa espira aqui dentro desse campo magnético, que está gerado por esses dois polos, né? E se a gente rotacionar essa espira dentro desse eixo aqui, pegar um eixo concêntrico a essa espira e fazer um movimento de rotação, vamos imaginar uma rotação no sentido horário, né, dessa espira, agora o campo magnético que esses polos estão gerando, lembrem, né, ele é um campo constante. O campo em si ele não está variando no tempo, ele é uniforme, é um campo permanente que está estabelecido aí nesse modelo, nessa representação. Mas se eu modificar a posição da minha espira, o fluxo total que está atravessando, o fluxo de campo magnético que está atravessando dentro da espira,
né? Lembre, o fluxo, a definição de fluxo que atravessa essa espira é dada pela densidade de campo magnético B, que é estabelecido aí, vezes a área dessa espira, né? Então aí eu tenho um fluxo. Se eu tenho, por exemplo, nessa posição aqui inicial, né, representado aqui, vamos dizer, a espira está na posição 0, né? Eu tenho a área da espira totalmente perpendicular às linhas de campo magnético que estão saindo do Polo Norte e indo em direção ao Sul. Então eu tenho o fluxo máximo aqui, né, nesse caso. Esse fluxo que está atravessando a espira é máximo. Se eu deixar ela parada nessa posição, o fluxo que está atravessando essa espira, o fluxo magnético que atravessa essa espira é constante, é o mesmo. Então, não existe indução eletromagnética se não existe variação do fluxo. Como é que eu posso variar o fluxo sem alterar o campo magnético, né? Sem modificar diretamente o campo magnético? Basta eu modificar então a posição dessa espira. Se eu começar a girar ela, a rotacionar nesse sentido horário, então o fluxo que atravessa por dentro da espira, ele passa a ser modificado, né? Porque as linhas de campo não estão mudando de direção, o que está mudando de direção agora é a área interna da minha espira. Então, eu tenho uma variação de fluxo aí. E o que vai ocorrer nos terminais dessa espira aqui? Se a gente pegar e conectar, por exemplo, se a gente colocasse um voltímetro, né, conectado aos terminais dessa espira aqui, certo? E vamos dizer que esse voltímetro está preso a essa espira e ele gira junto, ele pode rotacionar junto com a espira. Então eu tenho um movimento de rotação aqui em referência à posição 0, depois vai para a posição 1, 2, 3, 4, 5, completa uma revolução e vai girando nesse sentido aqui horário. Então se esse voltímetro conectado a essa espira, ele está livre para rotacionar junto com a espira, né, dentro do campo, o que ele vai medir, né? Agora, o fluxo magnético, devido à rotação da espira, o fluxo magnético dentro da espira, que ultrapassa a espira, ele está variando no tempo. Então, a gente tem, pelo princípio de indução eletromagnética, uma força eletromotriz, uma diferença de potencial induzida nos terminais dessa espira. E esse voltímetro aqui, né, ele vai medir uma tensão com este tipo de comportamento senoidal aqui mostrado no gráfico da direita. Então, por exemplo, se o nosso ponto de partida, o nosso referencial aqui for esse ponto 0, né, na posição 0 de rotação, ele vai estar medindo no nosso referencial 0 volts no voltímetro. Então, à medida que ele rotaciona aqui na posição 1, ele começa a aumentar o potencial desse voltímetro. Aí, quando ele chega na posição 2, ele chega no valor máximo, no pico de tensão induzida. Na tensão induzida aqui é máxima, né? Não é que o valor de fluxo chegou no valor máximo, não, a variação chegou no máximo. Então a tensão induzida é o máximo. E esse gráfico aqui, ele acompanha, pensem ele, a gente está vendo posição 0, 1, 2, 3, né, cada uma individualmente, mas imagina que a rotação dessa espira aqui, ela não para, ela está a uma velocidade constante. A gente só está analisando em posições diferentes, em posições aqui distintas, né, da revolução, qual o valor de tensão induzida, qual o comportamento da tensão induzida nessa espira. Mas ela está em movimento constante, porque se ela parar em alguma dessas posições, a tensão imediatamente vai cair para zero, né? A tensão induzida, porque para a variação de fluxo, então a tensão vai cair a zero. Então ela tem que continuar em velocidade de giro constante para ela ter esse formato senoidal de tensão, certo? Aí quando ela chega na posição 2 aqui, ela tem um valor máximo de tensão induzida, e aí quando ela vai para a posição 3 e 4, ela começa a diminuir aquela tensão, certo? E volta lá para a tensão zero. Ela voltou aqui para a tensão zero, porque agora lá na posição 4, ela está numa posição igual à posição que ela estava no momento de partida, só que de cabeça para baixo, né, assim. Mas então ela está sobre o mesmo efeito e a tensão é zero. Agora ela começa a rotacionar, né, com uma polaridade diferente. Esse voltímetro, ele mudou a polaridade dele. Agora, onde era o terminal positivo do voltímetro e o negativo, quando ele chega lá na posição meia volta, né, ele está essa polaridade do voltímetro, o voltímetro girou junto, então a polaridade do voltímetro está invertida. Então ele vai perceber o mesmo tipo de comportamento, só que agora com o potencial crescendo negativamente, até atingir um mínimo, né, um valor mínimo, e depois volta para zero, quando ele volta lá na posição inicial da revolução.
e aí ele continua girando, ele vai ter um outro ciclo aqui de tensão induzida que aumenta até um valor máximo, volta para zero, diminui até um valor mínimo e volta para zero na próxima revolução. Então ele vai ter esse mesmo ciclo aí de tensão induzida, certo? Então esse aqui é o princípio da indução que acontece no enrolamento de armadura, né? Lembra? Esse aqui, ó, essa espira, ela está representando o enrolamento de armadura que está lá no rotor da máquina. Então eu tenho aqui os polos magnéticos que estão gerando o campo principal da minha máquina, um campo constante, e o enrolamento de armadura ele está mudando de posição a todo instante que o rotor está girando. Ele muda de posição em relação ao campo, então ele sofre uma variação de fluxo que está atravessando essa espira. Então eu tenho uma tensão induzida que vai ter esse formato senoidal. Isso aqui ele é o mesmo princípio de indução, né? Ele acontece tanto nas máquinas de corrente alternada quanto de corrente contínua. Só que as máquinas de corrente contínua, como a gente está falando, a gente não quer esse tipo de tensão com esse comportamento alternado. A gente quer uma tensão com uma forma contínua, né? Então como é que eu transformo ou retifico essa tensão alternada mecanicamente já na minha máquina, né? Então aí entra o papel do comutador também. Ao invés de a gente conectar aquele voltímetro aqui na espira, agora vamos colocar dois segmentos de comutador aqui, ó. O comutador mais simples, né, com apenas dois segmentos, para um único enrolamento de armadura. Então esse lado do enrolamento de armadura aqui, né, esse terminal, a gente vai conectar a este segmento aqui do meu comutador, que a gente vai chamar do segmento 1 do meu computador. Então ele está conectado a este lado aqui do meu enrolamento de armadura, né? O outro segmento do comutador, né, que a gente está chamando ali do segmento 2, ele vai estar conectado ao outro lado do meu enrolamento de armadura, esse lado aqui, né, do meu enrolamento de armadura. Então, e as escovas, o comutador ele está girando junto, ele vai rotacionar junto com o enrolamento de armadura. Porém, as escovas que tem aqui, eu tenho um par de escovas que a gente está identificando aqui como uma escova com polo positivo, né? E a outra escova que vai ser o referencial de polo negativo, elas estão fixas, certo? Então vamos supor que essa espira ela parte da posição 0 aqui, né? Ela começa uma revolução a girar, né? Então a espira está girando do 0 até 1, 2, 3, 4. O que está acontecendo? Está acontecendo o mesmo efeito que a gente viu anteriormente. Está tendo uma tensão nessa espira, uma tensão com característica senoidal, né, alternada. Só que dessa posição 0 até a 4, qual é a conexão do meu comutador com as minhas escovas? Por exemplo, se ela está girando no sentido horário, então desde a posição 0 até chegar lá em meia volta, lá na posição 4, certo? É esse terminal positivo que vai estar conectado ao terminal 1 do meu enrolamento de armadura. E o segmento 2 do meu comutador é que vai estar conectado ao terminal negativo da minha escova, que é a parte fixa da máquina, certo? Então, as minhas escovas, se a gente conectar uma carga externa, né, ou vamos dizer que a gente vai conectar agora o nosso voltímetro de teste, ele está conectado aqui fora. Ele está conectado agora nas minhas escovas, né? Com o terminal positivo aqui e o negativo aqui. Ele está fixo, ele não está mais girando junto com o meu enrolamento de armadura. Então, desde a posição 0 até a 4, ou seja, meia volta, esse voltímetro ele vai perceber esse tipo de tensão, né? O ciclo positivo daquela senoide, ele vai aumentar de 0 até um valor máximo, né? E depois, lá da posição 3 e 4, ele começa a decair e volta para 0. O que acontece quando ele chega lá no 4? Agora o segmento 1 do meu computador, que é um dos terminais do meu enrolamento de armadura, não vai mais estar conectado ao polo positivo, a minha escova com polo positivo. Ele vai ter mudado completamente, ele vai estar 180 graus defasado, ele vai conectar agora ao terminal negativo, né? E o segmento 2 do meu computador, que é o outro lado da minha bobina de armadura, ele vai estar conectado agora ao polo positivo. Então, esse voltímetro é como se aqui no exemplo anterior, quando ele chegou lá na posição 4, a gente pegou e desconectou esse voltímetro, né? Ele não está mais girando junto com o enrolamento de armadura, e a gente inverteu a conexão do voltímetro nessa espira.
Então a gente vai perceber a mesma comportamento senoidal, só que agora com a polaridade positiva de novo, né? Então ao invés de modificar a tensão, mas no sentido negativo, né, de potencial, ela vai ter um semiciclo positivo de novo. Então o comutador está fazendo a função aqui de retificação daquela tensão que tinha característica senoidal para uma forma de onda pulsante, né, porque a gente tem aqui, não é uma tensão contínua, uniforme, né, constante, ela é uma tensão pulsante, porque ela vai de zero até um valor máximo, aqui um pico, um valor máximo desde zero, mas ela é contínua porque agora ela só tem uma polaridade, positiva no caso, né, para a nossa carga externa, certo? Então o comutador ele faz essa função de retificação da tensão induzida lá no enrolamento de armadura, que caracteristicamente ela é um formato alternado, né? Só que essa tensão aqui ela é CC, né? Ela já é corrente contínua, porque ela só flui num sentido. A corrente que vai chegar na minha carga aqui, a corrente I, ela só flui num sentido. Então isso caracteriza uma corrente de forma corrente contínua. Só que ela está aumentando, ela aumenta e diminui, aumenta e diminui. É uma corrente pulsante. O ideal quando a gente trabalha com tensões contínuas, né? Por exemplo, a gente quer uma tensão contínua, a gente quer uma tensão que, além de ser proporcional a uma corrente que é só unidirecional, que ela também seja uniforme. Uma bateria, por exemplo, uma bateria carregada, uma pilha, ela proporciona isso para a gente. Ela proporciona uma tensão que ela é uniforme e uma corrente que vai sempre fluir na mesma direção, né? Então, uma forma da gente diminuir essa pulsação aqui, certo? É se a gente conectar mais enrolamentos de armadura, né, no rotor da máquina. Por isso que a gente tem vários enrolamentos de armadura no rotor da máquina. E ao invés de pegar esse comutador aqui e coletar, vamos dizer, a tensão induzida nessa espira durante toda essa volta, vamos dizer que a gente vai dividir, vai quebrar esse segmento do comutador 1 aqui, e eu vou pegar só um pedacinho aqui, ó. Vou pegar só um pedacinho desse comutador 1 e só um pedacinho desse comutador 2. E o restante eu vou excluir, né? Vou deixar desconectado. Vou tirar essa parte aqui que não está pintada em vermelho. Então o que vai acontecer com a minha carga, né? Ou com o meu voltímetro que estiver conectado aqui fora, né? Vamos conectar o voltímetro aqui. O que ele vai medir agora nesse caso? Bom, agora eu diminuí o tamanho do meu comutador. Essa parte aqui não existe mais, né? Então ele vai detectar no voltímetro só quando a tensão estiver lá perto do máximo, por exemplo. A partir do zero aqui ele não vai medir nada, ele vai medir 0 volts, certo? E aí quando chegar lá na posição, lá perto do 2, ele vai dar um salto na tensão e ele vai vir para cá, certo? E aí ele vai pegar esse comportamento. Agora ele está conectado à espira, antes ele não estava, ele estava um circuito aberto simplesmente. Aí ele passa pelo valor máximo e chega ali no final do comutador, ele desconecta da espira, ele não está conectado em nada. Então a tensão cai para zero, né? Ele continua em zero até a minha bobina chegar lá do outro lado, e aí próximo ali também do valor máximo, ele vai conectar de novo na espira, só nesse trecho aqui de valor máximo de tensão, e depois ele acaba o segmento comutador conectado à escova. Então ele desconecta e volta para zero. Então aqui a gente tem, ainda não é uma tensão contínua ideal, porque a gente tem muitos intervalos aqui que a tensão é zero, que o circuito está em aberto, né? O circuito da minha carga está em aberto, mas a gente está pegando a tensão só que tem uma variação, né, do mínimo para o máximo, mas a gente está pegando um trecho com uma flutuação bem menor. Como é que a gente minimiza isso? Então, se a gente juntar mais enrolamentos de armadura funcionando de forma complementar a este aqui, né? Então, se a gente botar dois enrolamentos de armaduras dois enrolamentos de armadura no meu rotor, por exemplo, agora eu tenho o enrolamento 1 aqui e o enrolamento 2, então eu posso conectar o enrolamento 1 naqueles momentos, né, através do meu comutador, só conecto ele à saída do meu gerador só quando ele está passando lá perto do valor máximo de tensão, né? Então o meu enrolamento 1 ele vai estar conectado a esse segmento do computador aqui e o outro segmento do computador desse lado. Então esse trechinho em vermelho
do computador, ele vai estar conectado na minha escova só em uma parte, né? Não mais em meia revolução, mas em 1/4 da revolução é que ele vai estar conectado às escovas. Na outra parte ele está simplesmente desconectado. Ele é um rolamento de armadura que ele funciona só em 1/4 da revolução por ciclo, né? Agora, o outro enrolamento, né? Vamos dizer aqui, o enrolamento 2, ele vai estar conectado, por exemplo, a um outro segmento comutador aqui, que ele vai estar conectado às minhas escovas e, portanto, a saída da minha máquina durante a outra parte ele fica aqui 1/4 da revolução, né? E depois nessa polaridade, e depois mais 1/4 da revolução nessa polaridade. E aí vem a armadura 1, contribui com a tensão de saída. Depois a armadura 2 contribui de novo com a tensão positiva de saída, certo? Então agora percebemos que essa forma de onda aqui, de saída, ela é também uma forma de onda de corrente contínua, porque a corrente que vai fluir na minha carga, ela é unidirecional, né? E a flutuação entre máximos e mínimos da tensão, ela está sendo reduzida. Então, essa flutuação de saída, ela diminui a amplitude, né? Que a gente chama de ripple também, flutuação ou ripple no inglês, né? Essa é a amplitude desses máximos e mínimos aqui que a gente tem da flutuação de tensão, né? Entre o máximo e o mínimo. Se a gente acrescentar mais enrolamentos de armadura, cada vez aumentar o número de enrolamentos de armadura que está presente aqui na minha máquina, a gente tem que aumentar o número de segmentos do meu computador, mas cada vez a gente vai reduzindo aqui também essa flutuação na saída, né? Então a tensão ela vai cada vez se aproximando mais de uma tensão idealmente uniforme, né? Mas na máquina de corrente contínua, no gerador de corrente contínua, ela nunca vai ser exatamente uniforme, ela sempre vai ter uma pequena flutuação, um pequeno ripple na saída, inevitavelmente, né? Devido a essa atuação do computador, né? Ele sempre vai pegar ali, o ideal é mais próximo do momento que cada enrolamento de armadura está passando pelo valor máximo de tensão induzida nele, certo? E aí, para fechar essa nossa apresentação aqui, né, deixar um gancho para a nossa próxima aula, a gente vai falar, quando a gente mencionou aqui as partes construtivas da máquina de corrente contínua, a gente falou que as máquinas de corrente contínua que tem o campo principal estabelecido através do enrolamento de campo, não ímã permanente, esse enrolamento de campo ele pode estar simplesmente conectado de forma independente do enrolamento de armadura da máquina, né? Então a gente tem um campo de excitação independente, né? Esse circuitinho aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o circuito equivalente desse tipo de máquina. A gente pode ter esse enrolamento de campo ele conectado em paralelo com o enrolamento de armadura, né? Aqui tem uma forma de representar o enrolamento de armadura, né? Tem as escovas aqui e o rotor. Então isso aqui representa o enrolamento de armadura aqui, entre esses terminais A, né? E se a gente conectar o enrolamento de campo, o enrolamento está com os terminais F e F', em paralelo, a gente tem uma excitação em derivação, né, que a gente diz, porque a corrente que vai para a armadura, ou a corrente que vem nesses terminais aqui, ela se divide, ela sofre uma derivação para o enrolamento de campo e o enrolamento de armadura. Então, esse tipo de ligação em derivação, termo em inglês é shunt, a gente tem uma máquina com bobina do tipo campo shunt, né? A gente pode ter ainda um enrolamento de campo, né, em série com um enrolamento de armadura. Então, por exemplo, nesse caso, a corrente que sai do enrolamento de armadura, né, para os terminais da máquina, ela a mesma corrente que passa pela bobina de campo série. Então, a gente tem aí uma bobina de campo série que vai produzir o campo de excitação da máquina, a própria corrente que passa pelo enrolamento de armadura da máquina. Aí a gente tem uma máquina de tipo de excitação série. E quando a gente tem a combinação dos dois, a gente tem uma máquina CC com excitação composto ou compound, né? A gente vai falar um pouquinho na próxima aula sobre esses 4 tipos de circuitos, né, de máquina CC. Então tá, bons estudos, pessoal. Abraço.